Certo, pessoal, vamos falar agora de anomalias térmicas em bancos de capacitores. Eu estou aqui com um banco de capacitor de baixa tensão nas minhas mãos, né? Qual a câmera? Essa aqui, né? Banco de capacitor tem a outra também aqui que dá para ver maior detalhe aqui, as informações do banco. É um banco de capacitor, pessoal, de 5 kVAR para trabalhar em tensão de 220 volts. Na verdade, aqui dentro desse banco tem outras células, 3 células ligadas em triângulo. E aí nós vamos falar sobre a parte termográfica, análises termográficas em bancos de capacitores, tanto usando exemplo para bancos em baixa tensão, quanto alguns exemplos em média tensão. Lembrando que bancos em média tensão, você só vai analisar se tiver, por exemplo, numa subestação de uma concessionária ou algum cliente que utilize banco em média tensão. Grande parte, né, da sua análise do que você vai encontrar são bancos em baixa tensão. Então a gente vai só aprofundar na parte termográfica aqui dele. Com relação a essa parte termográfica, análise termográfica, anomalias térmicas, nós temos que nos preocupar com algumas situações. Quais são as principais causas das anomalias térmicas em bancos de capacitores? Nós vamos ter, por exemplo, defeitos internos, onde internamente no meu banco eu tenho uma célula, eu tenho uma problemática e isso vai gerar um calor. Então, defeitos internos vão aparecer numa análise termográfica quando eu verificar no corpo do banco um aquecimento indevido. Isso pode representar uma anomalia interna, um problema interno. Outra situação é o próprio desgaste. O uso excessivo do banco, o banco entra e sai. Lembrando, pessoal, ele tem um ciclo de trabalho. Ele não pode entrar e sair todo momento, senão isso vai desgastar o banco. Então, quando eu tenho uma atuação muito severa, repetitiva, sem nenhum controle, vai gerar um desgaste rápido de um banco de capacitor. E não interessa se é automático ou não. Você também tem que levar em consideração quantas atuações em um certo período ele vai poder poder fazer. Senão você vai diminuir a vida útil dele e provocar aquecimento. Ligações incorretas. Dependendo da ligação que se faz, geralmente um banco como esse você vai ligar em em triângulo, perdão. Você vai ligar esse banco em triângulo na sua instalação. Por isso que é difícil alguém errar essa ligação. Geralmente é em triângulo, mas pode ser que no momento da ligação algum elemento não esteja adequado, algum problema com relação ao terminal, algum problema com relação a esse terminal interno aqui. Se você perceber, esse terminal interno, se você não tiver ali uma preocupação com relação à ligação, alguns pontos de aquecimento podem ocorrer internamente nessa parte desse terminal. E aí a grande problemática, por exemplo, esse banco ele vem com essa proteção. E aí você não consegue na termografia fazer uma análise se ele está com essa proteção, se ele está com essa capa aqui na frente. Então, às vezes, você vai ter que retirar a capa para fazer uma análise. Cuidado, se ele tiver energizado. E o último ponto são os encaixes incorretos na sua base. Eu tenho aqui na base, ó, esse encaixe, tá? Eu tenho um parafuso, uma rosca aqui, né, que eu faço o encaixe no barramento. Tem banco de capacitor que foi feito, produzido e projetado para trabalhar na vertical. Alguns vão poder trabalhar na horizontal, fixados dessa forma no painel. Outros assim, então você tem que ver no manual. E se não tiver um aperto adequado, vou gerar vibrações. Essas vibrações vão aquecer a base e aquecer internamente meu banco. Então, na análise termográfica eu tenho que buscar verificar isso. As temperaturas dele, pessoal, vão estar geralmente na temperatura ambiente. Você tem que ver também qual é a classe desse banco. Esse banco aqui é um banco de classe D, que vai funcionar numa temperatura ambiente de até 55 graus. Ele foi feito para um ambiente severo em termos de temperatura, mas a sua operação vai estar ali baseada numa temperatura nominal, uma temperatura ambiente, né, ou um pouco mais acima. E é em cima disso que a gente vai avaliar. Beleza? Entendido a parte teórica básica, vamos para a prática agora. Então a gente vai começar com um estudo de caso agora, num banco de capacitor de média tensão, onde a gente tem, deixa eu dar o zoom aqui para ficar legal para vocês
observarem, a gente tem o banco de média tensão colocado em um suporte, né? Um banco que vem ali de uma subestação de alta tensão, e aqui a gente verifica na imagem real, tá, que o banco visualmente não apresenta nenhum problema que a gente possa diagnosticar, mas quando nós vamos para o termograma, quando nós vamos analisar aqui a imagem térmica do banco, a gente verifica um ponto quente de anomalia que está chegando nesse caso a 93 graus. Olha só, ele está ao tempo, então teoricamente ele teria que estar em equilíbrio térmico com o ambiente, com uma temperatura um pouquinho mais elevada pela sua operação, mas aqui a gente encontra uma temperatura que chega a 93 graus, levando em consideração distância de análise, uma câmera com uma boa resolução e também uma emissividade, que nesse caso a gente poderia utilizar uma emissividade de 0,85, dado a distância de análise e o ponto que eu estou avaliando por ter uma corrosão e cavidade. Então isso já auxilia na minha emissividade. Pontos vão me dar uma emissividade maior e com isso uma exatidão do termograma melhor. Beleza, Pablo? Identifiquei o ponto, fiz a análise, verifiquei, tenho ali a emissividade correta, temperatura ambiente determinada, temperatura de reflexão determinada, e agora eu encontrei uma anomalia. O que eu faço? Uma análise bem simples. A gente tem que a temperatura no segundo elemento é uma temperatura de 94 graus, enquanto que nos outros elementos estão uma temperatura máxima de 42 graus. Isso já cria um alerta. Se eu jogasse o ΔT, eu já teria uma diferença de quase 50 graus, alerta máximo. E aí nós vamos verificar qual seria a causa. Como eu tenho aqui no meu ponto, na minha conexão, a causa provável é uma falta de aperto, é a minha conexão. E aí a ação que eu deveria tomar era limpar, afrouxar, limpar esse contato e reapertar novamente. Só que para fazer isso, eu teria que fazer uma manutenção na subestação, uma interrupção no fornecimento para poder a gente chegar nessa solução, certo? Isso aqui é o resultado de uma análise termográfica. O que você vai fazer além disso já entra num plano de manutenção. Outro exemplo ainda, pessoal, trabalhando agora, na verdade agora não é mais média tensão, agora já é baixa tensão. É um exemplo que talvez você vá encontrar nas suas visitas técnicas por aí. Então a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu só dar um zoom aqui nele. Ver se enquadrou aí, né, Germano? Nós temos aqui a imagem real, nós temos os bancos, tá? Existem bancos que vêm nesse formato aqui, tá? E existem bancos de capacitores que vêm nesse formato como se fosse uma caixa metálica. E dentro dele eu tenho algumas células, tá, que estão conectadas. Esses bancos são mais fáceis de você fazer análise. Tá? Esses outros bancos aqui que vêm como se fosse uma caixa metálica já são um pouco mais complexos. Porém, você fazendo uma análise visual não encontra nada. Jogando uma câmera termográfica com ajuste de emissividade bom e um ajuste de temperatura ambiente bom, olha só o que a gente encontra. É difícil a gente perceber uma anomalia, mas quando ela aparece, ela vem representada com um ponto de aquecimento excessivo, como a gente encontra aqui. Olha só, temperatura de 57 graus, bem na base, bem nessa região do meu banco. Isso aqui de cara a gente já diz que é uma problemática interna, é um problema interno do nosso banco. Então aqui eu tenho um elemento com 57 graus, enquanto que o meu elemento de referência ou os elementos próximos têm 36 graus, tá? Então eu tenho uma elevação ali de 20 graus, já é um alerta bom, e causa provável uma falha interna em algumas das células internas, pode ter ali uma perda de isolamento, pode estar ocorrendo ali um aquecimento acima do normal. E aqui a ação é você substituir esse banco, você retirar e substituir. Ah, posso dar uma manutenção interna? Pessoal, desconheço. Se alguém conhece, coloca no comentário. Eu desconheço uma manutenção interna nesse tipo de banco. Eu prefiro substituir. Então essa seria uma ação, uma recomendação. E a partir daí, tudo que for tomado de ação vai estar relacionado com o PCM, Planejamento e Controle de Manutenção.
certo? Vamos lá para o nosso terceiro estudo de caso aqui. Nós temos essas células agora, ó, bem parecido com esse, mas é um outro tipo e é um banco, né, um grupo aqui que foi feito para trabalhar na horizontal. Então, eles são fixados na parede do painel de forma que eles fiquem na horizontal. Ah, tá errado. Não, você tem que ver no manual do banco que você está comprando qual é a possibilidade de instalação dele. Isso vai definir o fabricante. Por exemplo, aqui, deixa eu dar o zoom. Dando o zoom, nós temos a seguinte situação. A gente tem um grupo aqui de células e visualmente, nada. Dificilmente você vai ver um problema visualmente aqui, a olho nu. Mas quando a gente aplica ali a câmera termográfica, a gente já encontra também uma anomalia térmica excessiva. Claro que aqui, pessoal, são os casos excessivos que a gente está mostrando. Geralmente os bancos vão estar a uma temperatura base. Mas aqui eu tenho uma temperatura elevada. Verifiquei se não ocorreu uma reflexão, porque quando eu tenho uma superfície igual a essa desse banco, você percebe uma reflexão na imagem, na nosso refletor aqui do estúdio. Ó. Tem uma reflexão. Então, no infravermelho também vai ter uma reflexão. Superfície de alta reflexão e baixa emissividade. Então, antes de você condenar, você tem que ter certeza se esse ponto não é uma reflexão. Como que eu sei? Você muda o posicionamento da câmera termográfica, buscando verificar se muda também esse posicionamento. Se não mudar, é um ponto quente. Ajustou a emissividade, encontrou esse cara com uma elevação de temperatura de 72 graus, enquanto que os outros estão a uma temperatura entre 40 e 50 graus. Não é no terminal, é no corpo do meu banco, não é minha célula. Então agora nós vamos para uma análise básica aqui. A temperatura na parte inferior do meu elemento está chegando a 72 graus, enquanto que a minha referência é de 40 graus aqui em volta. Causa provável, uma falha interna. Está com defeito esse elemento. E aí a ação a se tomar substituição. O ideal é que quando você identificar essa problemática, verifique a corrente, mas em grupos assim é mais complicado. Por quê? Porque eles estão em algum fechamento, dependendo se são células monofásicas fechadas em triângulo ou células trifásicas com outro fechamento. Mas é ideal você verificar também a corrente nas três fases, para ver se estão equilibrados. O certo seria um equilíbrio das três fases em termos de corrente. Se tem nas três fases uma corrente desequilibrada, pode indicar algum problema em alguma dessas células. Aí você tem que avaliar com maior cuidado. Certo? Vamos seguindo aqui. Também avaliando um outro modelo bem parecido com esse que eu tenho em minhas mãos, do nosso banco de capacitor. Tá? Então a gente tem esse modelo aqui do banco de capacitor, parecido com esse que eu tenho em mãos, também instalado na horizontal. E a olho nu a gente não verifica. Esse aqui é bom porque a gente consegue ter acesso visual e por câmera termográfica aos terminais de conexão. E quando a gente joga a câmera termográfica, a gente percebe que uma dessas células aqui, desses bancos, ele cria um alerta. Ele gera ali, ele tem um sinal mais destacado dos outros em termos de termografia, e principalmente no corpo dele é apresentado um ponto de elevação. Novamente, verifique se isso não é reflexo, tá? Infravermelho. Se não for, você já começa a criar um alerta de um ponto quente. Novamente, qual seria o caso provável da nossa análise? Capacitor chegando a uma temperatura de 56 graus, enquanto que os outros estão a uma temperatura de 37 graus. Outra coisa, pessoal, se eu tenho um grupo de capacitores automáticos, né, eu tenho ali grupos que vão entrar, eu tenho que verificar se todos os grupos que eu estou analisando estão com corrente. Para você fazer uma análise no banco de capacitor, você tem que ativar todos os grupos, vai lá no seu controlador, ativa os grupos, espera meia hora, uma hora e verifica todos, tá? Porque às vezes, eu estou comparando, esse aqui está normal, esse aqui pode estar desligado. Você só está ativado esse cara. Mas mesmo ativado, ele tem aqui um sobressalto de temperatura.
Falha interna também, e quando é falha interna, pessoal, substituição. Beleza? Vamos seguindo, Germano aí. A gente tem mais um aqui. Outro exemplo, ó. Isso aqui já é um exemplo um pouco mais diferenciado. Também um banco na horizontal, lembrando que quem permite que o banco esteja na horizontal é o fabricante. Banco na horizontal, estamos aqui tendo acesso aos terminais como esse que eu mostro aqui para vocês. Ó. A gente consegue o acesso visual e com a câmera termográfica, e jogando a câmera termográfica a gente identifica uma elevação de temperatura no terminal. Não mais no corpo dele, mas agora no terminal. Identificando essa elevação de temperatura no terminal com emissividade ajustada. Qual é a emissividade aqui? Aqui, como eu estou fazendo uma análise no terminal, eu tenho cabo, eu tenho terminal, então aqui eu posso usar uma emissividade 0,92, 0,95 por conta do material que eu estou analisando. E a partir daí a gente encontra uma elevação de 104 graus, enquanto que nas outras eu tenho uma temperatura entre 40 e 50 graus. Elevou-se a temperatura de 105 graus. Né? Terminal mal conectado. Pode ser um problema do terminal. No momento que foi feita ali a conexão, no momento que a gente fez ali a instalação, pode ser que falhou, não ficou da maneira correta. E aí eu tenho uma alta resistência por conta da minha má conexão. E a partir daí, o que a gente vai verificar? Fazer uma nova conexão no cabo. Ainda assim, eu ainda iria verificar qual a corrente. Eu tentaria colocar aqui, ó, e analisar. Vamos dizer, eu vinha com alicate amperímetro, iria medir esse ponto, iria medir esse ponto, esse ponto e esse ponto. E verificar se as correntes nas 3 entradas do meu banco estão equivalentes, estão próximas. Caso isso não ocorra, eu tenho uma corrente maior que outra, analisando a própria célula, eu já posso também não só definir como uma problemática de terminal, um problema aqui no terminal, mas também já dizer que pode ser um problema relacionado à própria estrutura, internamente no meu banco. Certo, pessoal? Então, nesse caso, refazer uma conexão com cabo, avaliar e reapertar tudo. Certo, pessoal? Tranquilo? Então aqui, ó, com essa aula, né, a gente finaliza alguns estudos de caso, algumas anomalias que podem ter no banco de capacitor. Claro, é ideal você determinar a emissividade da maneira correta. A gente tem aqui material sobre isso, determinar a temperatura de reflexão, porque esse cara vai refletir bastante. Determinar também qual é a temperatura ambiente, qual é a carga, né? Qual é a corrente que circula nesse banco. Em baixa tensão é possível fazer isso com ele energizado, se você tiver com EPI adequado, e a partir daí determinar uma provável causa desse problema, dessa anomalia térmica, e uma ação que você tem que levar lá para o seu planejamento de manutenção. Gostou desse vídeo, pessoal? Comenta aqui abaixo, tá? Deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida relacionada ao que a gente falou, que a gente vai tentar responder, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.